A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, glória a Deus, aleluia, tudo bem com você? Você está desanimado? Tá não, né? Então anima-te, porque Jesus está voltando, Ele está às portas para buscar o seu povo, buscar a sua igreja, e os servos do Senhor, eles não podem viver desanimados, olhando para a situação, para a dificuldade, mas os servos do Senhor devem estar na sua posição, aguardando a vinda do nosso Salvador. Glória a Deus, aleluia. Mas eu não vou pregar mais não. Eu não vou falar de Jesus mais não, ninguém quer dar ouvido, o mundo está uma bagunça, o povo não quer mais saber de Jesus, o povo é um povo de coração duro, a pessoa fala, eles não dão ouvido, então eu vou parar, eu não vou falar de Jesus mais não, eu não vou pregar mais não. Quantas vezes, meus amados irmãos, nós temos ouvido alguém falar assim? Quantas vezes nós temos ouvido, visto pessoas desanimadas, ouvido pessoas falar que vai parar, que vai desistir, que não adianta mais, que o povo não dá ouvido? Não era diferente antigamente, não era. Era desse mesmo jeito, o povo era de coração duro, o povo era rebelde, o povo era obstinado, não queria saber de dar ouvido à palavra de Deus, mas Deus falou com Ezequiel no capítulo 2 e 3, nos fala sobre isso, que Deus falou com Ezequiel, e Deus disse para ele: filho do homem, põe-te em pé, porque eu vou falar contigo. Aí Ezequiel disse que entrou nele o Espírito de Deus, e ele se pôs de pé, e Deus começou a falar com ele. E começou a dizer para ele que aquele povo de Israel era uma nação rebelde, era um povo que os pais prevaricaram contra Deus, os filhos eram os filhos de semblante duro, de obstinado coração, mas Deus deu uma ordem a Ezequiel. No versículo 5 do capítulo 2, Deus diz assim, e eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois eles são casa rebelde, hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Então Deus disse para Ezequiel, tu vai e tu fala o que eu te mandar para aquele povo. Aquele povo é um povo rebelde, mas que eles ouçam, que eles deixem de ouvir, que ele dê atenção ao que tu está falando, que eles obedeçam, ou que não dê atenção, que não obedeça. Tu vai e tu fala o que eu te mandar. Glória a Deus. E Deus começa a falar com Ezequiel, dizendo para ele, mas tu, filho do homem, ouve o que eu te digo, não seja rebelde como a casa rebelde, abra a boca. E Deus disse, como que eu te dou? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então ali ele via uma mão estendida para ele, e via ali também aleluia, que estava naquela mão um rolo de livro, e estendeu diante dele, estava escrito por dentro e por fora, e nele se achava escrito lamentações, suspiros e ais. Aí depois Deus falou com ele, disse para ele, filho do homem, come o que achar como este rolo, e vai e fala a casa rebelde. Então ele abriu a boca, ele diz assim, então abri a minha boca e me deu a comer do rolo. Glória a Deus. E disse-me, filho do homem, dá de comer ao teu ventre, enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Então o comi, e era a minha boca doce como mel. Ou seja, Deus falou com ele, Deus encheu ele, Deus alimentou ele, glória a Deus, aleluia. Ele estava cheio, glória a Jesus, aleluia. Ele estava alimentado. A palavra de Deus diz assim, dá de comer ao teu ventre e enche as tuas entranhas deste rolo que te dou. Então vamos entender aqui um pouquinho essa palavra. Eu não tenho muito tempo por causa da memória do celular, mas vamos trazer cá para nós hoje. Nós temos que buscar a Deus, nós temos que se encher da palavra de Deus, nós temos que meditar na palavra, glória a Deus, ser cheio do Espírito Santo de Deus, para a gente levar essa palavra para as pessoas de coração duro, para as pessoas rebeldes, para as pessoas que não querem dar ouvido ao Senhor, mas quando o Senhor nos enviar, quando o Senhor nos mandar ir até Ele, nós devemos ali estar cheios da presença de Deus, do poder de Deus, com entendimento da palavra, para levar para aquelas pessoas que elas ouçam,
que elas deixem de ouvir, que elas dêem atenção à voz do Senhor, que elas dêem atenção ao que você está falando, que elas não dê. Cada um de nós devemos fazer a nossa parte, levando a palavra de vida, a palavra de salvação, palavra de libertação, falando o que Deus mandar, entregando o que Deus nos mandar entregar, falando do que está escrito, falando da salvação, falando do céu, falando do inferno, entregando a palavra de Deus para os corações duros e obstinados, que Deus nos ordenar. Mas cuidado, não vá sair por aí desordenadamente, fazendo o que Deus não mandou e falando o que Deus não falou. Muito cuidado. Aqui a gente vê que verdadeiramente Deus tinha falado com Ezequiel, tinha dado a ele instruções e também tinha o quê? Preparado Ezequiel para esta obra. Então, nós temos que entender, compreender, ter a sabedoria, ter ali o entendimento, estar ali cheio da presença de Deus e prestar atenção no que Deus fala conosco. Porque quando a gente lê o 2 e o 3, lê aí do 2 ao 3 para entender melhor. Deus, ele preparou Ezequiel de uma maneira linda, maravilhosa, que está dizendo assim no 3, no 7, mas a casa de Israel não quererá te dar ouvido, porque não querem dar ouvido a mim, porque toda a casa de Israel é de rosto obstinado e duro o coração. Eis que fiz duro, Deus tinha preparado Ezequiel. Eis que fiz duro o teu rosto contra o seu rosto e forte a tua fronte contra a sua fronte. Fiz como diamante a tua fronte, mais forte do que a perdeneira. Não os temas, pois, não te assombre com o seu rosto, porque são casa rebelde. Disse mais, filho do homem, coloca no coração todas as minhas palavras que hei de dizer e ouve-as com os teus ouvidos. Glória a Deus. E levantou-me o Espírito e ouvi detrás de mim uma voz de grande estrondo que dizia, bendita seja a glória do Senhor desde este lugar. Então, nós não podemos parar. Nós não podemos desistir, nós temos que continuar levando a palavra de Deus aonde Deus mandar, aonde Deus ordenar, e não te preocupas se as pessoas querem dar ouvido ao que tu estás falando de Deus, ao que estás falando sobre a salvação, a libertação. Não te preocupas, porque a palavra de Deus está dizendo, disse para Ezequiel, que ouça, que deixe de ouvir. Então, que eles ouçam, que eles deixem de ouvir. Nós temos que pregar a palavra do Senhor, nós temos que fazer o ID do Senhor, nós temos que falar da salvação, falar que Jesus salva, liberta, cura, restaura. Louvado seja o nome do Senhor, que Jesus veio para morrer naquela cruz do Calvário para nos salvar. Nós não podemos parar, nós não podemos desistir porque alguém não está dando ouvido, porque alguém não está acreditando, porque você fala, mas é perdido, a pessoa continua nos mesmos erros, nas mesmas práticas. Não desista, não seja rebelde como os rebeldes, mas leve a palavra de Deus aonde Deus te enviar e aonde Deus te mandar. Aleluia. Mas tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo, não seja rebelde como a casa rebelde. Amém? Que Deus abençoe e que Deus te use aonde você colocar a planta do teu pé. Amém?